Deixa o tema, Joãozinho. Salmo 22. Verso 23. Irmãos, que ano difícil, né? E nós precisamos entender, irmãos, que a jornada é muito difícil. Não é fácil, não é? Agora, como terminarmos essa jornada sendo bem-sucedido, irmãos? Precisamos da graça, da misericórdia do nosso Deus, sabendo que não é pela nossa própria conta que chegaremos lá e seremos bem-sucedidos, não. Dependemos do Senhor, dependemos da graça do Senhor. Então você que veio nessa noite, tanta gente, Eduardo com a família, Paulinha, Dido com toda a família aqui, Neto com a noiva, que bom, pastor Jean lá atrás, eu estou vendo, não pense que eu não vejo, tanta gente, irmão, casal ali, tanta gente, irmão, que bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor, né? Muito bom, maravilhoso. E eu quero, nesse último culto de 2021, falar de um tema que eu falei esse ano, que diz: o tema do meu louvor em 2021 foi o Senhor Jesus. Jesus foi o tema do meu louvor, da minha adoração, da minha vida. E eu, com a sua graça, Ele vai continuar sendo o louvor, o tema do meu louvor em 2022. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Apesar das lutas, das angústias, das tristezas, mas Jesus foi o meu louvor em 2021 e vai continuar sendo em 2022. Amém? Agora, como chegar até o fim? Nós precisamos dessa graça do Senhor. Nosso irmão Lenildo falou que quando Adão e Eva pecou, eles tentaram, pela própria conta, resolver o problema do pecado, mas não vai conseguir. Porque em João 1, verso 29, no Evangelho de João, ele diz o seguinte, João 1, 29, ele diz assim, ó: ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Adão e Eva, ele tenta resolver a questão do pecado, trazendo para si folhas, ele sabe que não vai resolver. Mas Cristo sacrifica um cordeiro e faz uma vestimenta de pele de animal, sacrificando um cordeiro para perdão do pecado. Não é? Para perdão do pecado. E aí, Mateus em capítulo 11, verso 28 a 30, Mateus ele vai convidar esse convite universal para todos nós, dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. E qual é a promessa para aqueles que aceitam o convite, que está cansado, que tentaram em 2021, que sonharam, que planejaram, mas não deu certo. E muitas vezes queremos desistir, parar, estacionar, queremos recuar, voltar atrás. O que fazer diante desse cansaço espiritual, diante dessas tentativas que não deram certo? Jesus convida: vem a mim, eu estou aqui. E a promessa para aqueles que aceitam o convite é: eu vou aliviar vocês, eu vou trazer alívio para a alma de vocês. A alma de vocês vai ficar leve, e vocês vão encontrar descanso, abrigo. E aí ele diz no verso 29:
Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é essa palavra que direciona, que conduz, que orienta, que instrui no caminho que devemos andar. A vida que Deus tem para cada um de nós. Esse jugo que é a palavra do Senhor. E Ele diz: tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, porque eu tenho humildade de ensinar a vocês, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Olha aqui, irmão, 2022, nós precisamos abrir a Bíblia. No Salmo 37:4 diz assim: deleita, descansa no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega a tua vida, teus sonhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que você nessa noite possa entender que a vida, essa viagem, essa jornada é difícil, e não vou chegar lá por minha própria conta. Não serei bem sucedido pela minha própria conta. Dependo dele. Reconheço isso. E se o Senhor não edificar, em vão todo o esforço, todo o trabalho. Amém? Então eu quero tirar aqui algumas lições para a nossa vida. No Salmo 22, versículo 23. Nesse tema que diz que Jesus é o tema do nosso louvor em 2021 e vai continuar sendo em 2022. O verso 23 diz assim: vós que temei ao Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel. Irmãos, o Salmo 22, o Salmo 23 e 24, ele é uma trilogia desse Cristo que é o bom pastor. Cristo que é o bom pastor. No Salmo 22, o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. O Salmo 22 é o salmo do servo sofredor, aquele que sofreu, aquele que pagou o alto preço, aquele que morreu na cruz para nos dar vida, aquele que veio buscar e salvar o pecador. Esse Salmo 22 fala desse bom pastor que guia, que conduz as suas ovelhas e que dá a vida por elas. Salmo 22 fala aquelas palavras de Jesus na cruz: Pai, por que me desamparaste? Porque todo o sofrimento estava sobre Ele, pagando alto preço por nós, nos trazendo vida, nos garantindo vida. O Salmo 23 fala do grande pastor que dedica a sua vida às ovelhas, cuidando de cada uma delas. Salmo 23 é o salmo que fala que Jesus é o pastor que dedica a sua vida a cuidar das suas ovelhas. Olha 2021, irmão. Você como ovelha do Senhor, Deus tem cuidado de cada uma. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos ajudado. Nós louvamos a Deus por esse cuidado. Por isso que no início do culto eu falei que nós devemos lançar sobre Ele toda ansiedade, toda preocupação. Por quê? Porque esse bom pastor tem cuidado de nós. Tem cuidado. E o Salmo 24 fala do pastor supremo que um dia voltará em glória para recompensar cada uma dessas ovelhas que gastaram e dedicaram sua vida ao serviço do Senhor. Ao serviço do Senhor. Irmão, tudo que nós fazemos, tudo que venhamos fazer na obra do Senhor não é em vão. Há uma recompensa do Senhor. Há uma recompensa do Senhor. Nosso irmão Ailton nos doou. Traz aqui, Jonas. Cadê Jonas? Está aí? Nosso irmão Ailton nos doou 2 presentes. Domingo
Passado nós falamos que ele disse: pastor, eu quero doar 2 presentes. Traz aqui, Jonas, esses 2 presentes para a igreja. Não é para mim não, que eu não tenho nem fôlego para isso mais. É para a igreja. Depois da Covid aqui, ó. Aqui um presente para a igreja. Jonathan Mago, ele não aguenta não. Traga outro presente ali. Outra que é lindão. Hã? Olha outro presente, irmão, para a igreja. Que bênção. Isso é para a obra do Senhor. Então que Deus recompense a vida de Ailton, seu casamento, sua família. Olha outro presente. Lindo, irmão. É um sax lindo. E ele disse: pastor, quem quiser aprender aqui, eu posso dar instruções para isso. Então, Ailton, muito obrigado, meu irmão. Que Deus em Cristo recompense sua vida com muitas bênçãos espirituais. Tenha certeza de que nenhum trabalho no Senhor, como diz o Salmo 24, esse pastor supremo que volta em glória para recompensar suas ovelhas por todos os serviços. Você que tem dedicado a sua vida na obra de Deus, no serviço do Senhor. Eu sei que seres humanos nos decepcionam, irmão. Eu sei, mas o que estamos fazendo aqui não é para homem, é para o Senhor. Para Deus, tanto o pastor como a liderança, o corpo diaconal, você, estamos aqui para agradar o Senhor. E se nós estamos aqui para agradar aquele que morreu na cruz para nos salvar, tenha certeza que Ele vai recompensar. 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Há uma recompensa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O que você fez, o que você está fazendo e vai continuar, Deus há de recompensar. Deus há de te abençoar. Amém? Então vamos lá. Porque Jesus é o tema do meu louvor, irmão. Porque Jesus é o tema da minha gratidão. Porque Jesus é a razão do meu louvor. Salmo 103, o verso 1 a 5, diz assim, ó: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Jesus é o tema do meu louvor. Porque eu preciso elogiar, agradecer, louvar esse Deus que é a razão da minha vida, que tudo fez, que tudo é. A minha alma precisa bendizer o nome dEle. A minha alma precisa engrandecer o nome do Senhor. A minha alma precisa louvar a Ele. Por quê, irmão? O Salmo 40, o versículo 1 e o verso 2, Davi, ele nos orienta dizendo assim, ó, Salmo 40, 1 e 2: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Pastor, eu esperei em 2021, não aconteceu. Qual é a maneira correta de continuar esperando pelo Senhor? A Bíblia diz confiando, irmão. Continue confiando no Senhor. Essa é a maneira correta de continuar esperando, confiando de que Deus é poderoso, de que Ele é fiel, bondoso, maravilhoso, gracioso para nos abençoar. Porque Jesus é o tema do nosso louvor. Verso 2: Ele me tirou de um poço de perdição, irmão, de um tremendal de lama. E fez o quê? Porque cristianismo não há neutralidade. Ou você é ou não é. Ou você está na luz ou nas trevas. Ou você está na rocha ou sobre a areia. Então Ele me tirou de um poço, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre quem? Sobre Cristo, que é a rocha. E a minha casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo. E aí vai vir os testes. Não veio em 2021? Virá em 2022. O vento vai soprar, as lutas vai soprar,
mas vai com ímpeto contra essa casa, mas essa casa não vai cair, porque ela está construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso, irmão. Então a nossa casa está sobre a rocha, e Ele vai firmar os nossos passos. 3, lindo o verso 3, e me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor a quem? Um hino de louvor ao nosso Deus, o hino de louvor a Yahvé, ao Deus Elohim, o Deus que criou todas as coisas, que é soberano, mas tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Um hino de louvor ao nosso Deus. Agora olha aqui, muitos verão você louvar a Deus em meio à crise, em meio à dor, em meio ao sofrimento, e vão se perguntar: como pode? Como assim? Ele está passando por luta, por tanto sofrimento, tanta dor, uma crise, uma enfermidade, mas como ele consegue cantar? Como ele consegue louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor? Irmãos, a Bíblia diz que o sofrimento de Cristo, o penoso trabalho de Cristo trouxe louvor ao seu nome. Está aqui o resultado da cruz de Cristo. Imagina no mundo, a igreja universal, a igreja universal de Cristo, que se reúne no mundo inteiro nessa hora, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Muitos verão, irmão, essas coisas que os ladrões que tentaram em 2021 roubar a alegria sua, a alegria nossa, não conseguiram, porque a nossa alegria é o Senhor, vem do Senhor. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a nossa alegria, ela é ultra circunstancial, não depende do momento, não depende do que estamos vivendo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor última é no Senhor, é o Senhor. Muitos verão essas coisas, irmão. Sabe o que é que vai acontecer? Eles vão temer, eles vão reverenciar, eles vão respeitar e vão dizer assim, como disseram para Jesus: você é o Filho de Deus, porque essas coisas que você faz só pode vir de Deus. Eles vão temer e vão dizer assim para você: você serve a um Deus todo-poderoso, serve a um Deus. Irmãos, o meu primeiro trabalho em João Pessoa, no laboratório, eu fiz uns cursos de colorimetria e repintura automotiva, e meu primeiro trabalho no laboratório, eu atendi um empresário, hoje não sei se ele é vivo, o dono de uma das maiores empresas de ônibus de João Pessoa. Esse homem liga me pedindo uma tinta, e eu forneci para ele o preço errado, e o funcionário dele levou todos aqueles galões de tinta. Quando eu fui imprimir a nota, eu vi que eu errei. Liguei imediatamente para ele. A secretária, na primeira ligação, passou para ele. E eu disse: eu errei o preço. Ele disse: problema seu. Liguei depois, ele não mais me atendia. E eu passei um mês ligando, ele não atendia. E eu disse: Senhor, eu preciso colocar esse homem em oração. E o dono da loja disse: irmão, eu vou te dar um mês para você resolver o problema, senão eu vou descontar no seu salário. Ia passar uns 3 meses sem ganhar salário nenhum, irmão. E aí eu ia para o banheiro da loja, orava, colocava diante de Deus. E um dia o doutor Rangel, o dono da loja, disse: resolva hoje.
E aí eu fui lá na empresa de ônibus. Cheguei na portaria e um rapaz, um guarda, eu disse, eu preciso falar com o dono. Ele disse, quem é você? Eu disse, eu sou funcionário do Império das Tintas. Ele disse, meu filho, para falar com um homem desse aqui, precisa a carta de um deputado. Não fala com ele assim não. Eu disse, eu tenho só a de Jesus mesmo, não tem problema não. Voltei para a loja. E orando, colocando diante de Deus. 2 dias depois, esse homem mandou todas as tintas devolver para a loja. E fui para o banheiro agradecer a Deus. Quando eu saio do banheiro, o dono da loja, do Dr. Rangel, disse assim, o teu Deus é forte e poderoso, né? Eu disse, é verdade, doutor Rangel. O nome de Jesus foi glorificado, irmão. O nome de Jesus foi exaltado. Porque eles viam a minha oração. Eles viam que eu orava por aquele empresário, para que ele devolvesse e eu pagasse a diferença, porque eu não tinha condições. Então, meu irmão, o mundo está te observando, como você louvando a Deus em meio à crise e o sofrimento que nós estamos enfrentando. E o mundo, a sociedade, os nossos vizinhos e colegas de trabalho estão vendo você cantando, louvando, adorando o Senhor. Eles temerão o Senhor e confiarão no Senhor. Ore por mim. Já viu o seu colega de trabalho, de repartição? Ora por mim. Por quê, irmão? Porque eles confiam em amor. Porque Jesus é o tema do nosso louvor, irmão. Porque nós precisamos bem dizer e louvar. Irmãos, eu reconheço. Naquele Nildo os meninos cantam, tem grupo aqui, Flavinho, e muitos cantam aqui maravilhosamente. Eu sei que sou inimigo do ritmo, mas no céu, penso num cabra que vai cantar bem direitinho, sou eu. Mas aqui, irmão, eu louvo a Deus e adoro ao Senhor. Eu agradeço a Deus, porque Ele é a razão do meu louvor e a minha adoração. E o versículo 2 do Salmo 103, porque Jesus é a razão do meu louvor. 2, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não esqueça. Nós somos proibidos esquecermos o que Deus fez por nós. Eu estou com o Gorete lendo a Bíblia toda, e a gente está no 5º livro, Deuteronômio, que é repetição da lei, e vários capítulos dizendo, não esqueça que foi o Senhor que fez. Porque nós estamos de pé aqui, irmão, porque chegamos até aqui, porque foi o Senhor que fez, porque foi o Senhor que abençoou. Quando eu estava na UTI do hospital ali na Unimed, a minha cabeça pensava, pastor Kerly, da Igreja Batista do Bessa, morreu. Pastor Juarez, pastora Fátima, pastor Nelson, tantos pastores morreram. Eu não sou melhor que eles, eu vou também. Mas Deus poupou a minha vida, me trazendo de volta para casa, me trazendo de volta. Eu não posso esquecer que foi o Senhor que fez tudo isso. Nós não podemos esquecer que foi o Senhor que fez todas essas coisas. Foi Ele que amou o mundo, que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Ele, irmãos, que morreu. E nós podemos dizer hoje, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não posso esquecer que o Salmo 23 tem 10 bênçãos ali, que só o bom pastor pode nos abençoar. Eu não posso esquecer, e eu quero encorajar você, não esqueça que foi o Senhor que fez tudo isso na tua vida. Olhar para a Estezinha, a filha da Andressa, olhar para o Theo, uma criancinha especial, olhar para minha esposa, olhar para Simone, olhar para tantos outros, e nós reconhecemos que foi o Senhor que fez tudo isso.
Tivemos esse ano, no final do ano, 40 batismos, irmão. Para a glória do Senhor, quem fez tudo isso? O Senhor. E vidas que estão dedicando a sua vida para o Senhor. Está aqui Jadson, Rani, sua filhinha, seu filho. Rani dizendo: pastor, a minha vida, a partir de agora, eu dedico ao Senhor. Quero dedicar minha vida a servir a Deus, a louvar o meu Deus. Irmão, não esqueça que foi o Senhor que fez tudo isso. Verso 3. Porque, irmão, ele é o tema do meu louvor. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Primeira Epístola de João 1:9. Irmãos, olha aqui, porque Jesus é o tema do nosso louvor. Porque é Ele que perdoa todos os teus pecados. Ele quem perdoa todas as nossas transgressões. E primeira Epístola de João diz assim: ó, Ele é quem perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se você nessa noite, ainda em 2021, confessar os seus pecados, tenha certeza de que Jesus tem poder de perdoar. É Ele quem perdoa. É Ele quem perdoa. Isaías 43:25. Isaías 43:25. O profeta diz assim, ó: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro mais. Está vendo, irmão? Dos teus pecados não lembro mais. É Ele quem perdoa as nossas transgressões. Porque Jesus é o tema do meu louvor. Porque é Ele quem perdoa os meus pecados. Ninguém me aceitava, ninguém me reconhecia, ninguém olhava. Mas Jesus é aquele que perdoou os nossos pecados. Os meus amigos de infância dizem: o que foi isso? Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Amém, igreja? Volta lá, Joãozinho, Salmo 103. Porque Jesus é o tema do meu louvor. É Ele quem perdoa todas as nossas transgressões, quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, a pior enfermidade é a doença da alma. É a doença da alma, que só Cristo Jesus pode curar. Essa pandemia, quantas pessoas doentes da alma, procurando ajuda. E aí o Salmo 42, o verso 5 e o verso 11, ele repete a mesma palavra. Davi, ele diz assim, ó: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Davi, ele fala com a sua própria alma: porque você está triste, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim. O conselho é: espere em Deus, louva a Deus. Ele é aquele que te ajuda, Ele é o teu auxílio, Ele é teu Deus. Porque, irmão, a tua alma está triste. Meu pai faz 21 dias que morreu, descansou. Já teve encontro com a minha família em Bahia, Santa Rita. Eu não fui, porque estou ainda triste. A minha alma está triste ainda. Mas há um consolo na minha alma, porque eu sei que o meu pai descansou no Senhor. Porque a tua alma está triste hoje, espere em Deus, louva ao Senhor, adora ao Senhor, e saiba que Ele que vai te ajudar durante 2022, Ele é teu auxílio, Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que está do teu lado todos os dias. Porque Jesus é o tema do meu louvor, irmão. Salmo 103, ele continua dizendo: Ele é quem perdoa, Ele é quem sara
todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. Foi Ele quem nos resgatou, irmão. Você conseguiria sair sozinho desse tremendal de lama? Foi Ele que te resgatou. Foi Ele que tirou de lá. Foi Ele, você não conseguia jamais. Foi Ele que libertou você. Foi Ele que tirou você do Egito com mão poderosa. Agora olha aqui, irmão. Jesus não quer apenas nos tirar do Egito, Ele quer tirar o Egito de dentro do nosso coração. Porque Israel queria voltar para o Egito, irmão. Porque Israel saiu apenas do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração de Israel. Ele quer tirar o mundo de dentro do nosso coração. E você nunca mais vai ter o desejo de voltar para lá. Irmão, foi Ele. É Ele quem da cova redime, irmão, a nossa vida. E te coroa de graça e misericórdia. É Ele. Por isso que Jesus é o tema do nosso louvor. E o verso 5 ele diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Isaías 40, do 29 ao 31, Isaías diz assim, olha o que Isaías diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. 30, os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exausto caem, mas 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu fui num médico com Gorete pós-Covid, Dr. Alexandre Araruna, e ele disse: você precisa fazer duas coisas que é de graça para você viver bem: caminhar, ter uma caminhada e tomar muita água. E aí eu disse: Gorete, vamos voltar a caminhar, bora. Vamos para onde? Aí, vamos ali na praça da Matriz ali para frente. Digo, mas ali é um movimento, mas bora lá, vamos. Aí fiquei caminhando, daqui a pouco eu estava correndo. Faz 20 dias, irmão, que ainda estou cansado. Como é que volto a caminhar, já quero correr? Não deu certo, estou aqui só Jesus. Agora olha aqui, se você renova suas forças no Senhor, você caminha, você corre e não cansa. Você vai continuar em 2022 firme e forte. Que você renove suas forças no Senhor. Que você possa caminhar, correr na presença do Senhor e não vai se cansar, porque é Ele que renova nossas forças. Amém? Quero terminar com Salmo 22, versículo 23, que diz assim: Salmo 22, 23, que diz assim: vós que temei ao Senhor, vocês, igreja, que respeitam, que reverenciam, que honram o Senhor, vocês, louvem ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Vamos louvar a Deus, irmão. Não deixe que nada tire da sua boca e do coração um hino de louvor ao nosso Deus. Não deixe, irmão. Então você que teme ao Senhor, louve ao Senhor, glorificai-o. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou o que você venha fazer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Faça tudo para a glória do Senhor. Tudo. A minha neta Sofia, cadê ela, Débora? Vem cá, Jonas, traz Dona Sofia aqui.
Dona Sofia, irmão, tem 10 meses. 10 meses essa criança. Ela é descendente de índio, só que está descalça. Leva ela lá para a aldeia ali na Bahia, deixa ela lá. E aí, Dona Sofia, do lado da minha casa, em frente tem um terreno. E aí, 3 vezes por dia eu vou nesse terreno. E quando Sofia está lá em casa, eu vou com ela. Aí eu levanto a mão. Aí ela levanta, olha. Aí ela levanta. Aí eu digo, Senhor, dá esse terreno para a igreja, Jesus. Dá condições para a igreja eu comprar esse terreno, Senhor. E ali oro. E ela ora comigo, pedindo ao Senhor, para que naquele lugar o nome do Senhor venha a ser glorificado. Irmãos, desse jeito. Tudo que você venha fazer na obra do Senhor, que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém? Que o nome dele venha a ser exaltado. Tudo. E aí Davi continua dizendo: glorificai-o. 22, 23. Jana, bom, já orou, minha filha? Tá tudo certo. O negócio agora é aí, mas agora é aí. Vós todos descendentes de Jacó, a descendência de Jacó. Lembra de Gênesis 32, quando esse homem tem um encontro com Deus. Encontro. E a Bíblia diz que esse homem entra no val do Jaboque. E ele diz: eu não aguento mais ser enganador, mentiroso. Eu quero mudança. E Deus muda a vida de Jacó, muda o nome. Que naqueles dias, quando Deus mudava o nome, mudava o caráter. Mudou de enganador Jacó para Israel, príncipe, aquele que luta com Deus. Essa descendência de Jacó, que enganava, que mentia, irmão, Deus muda a história. E ele fala a verdade, ele anda na verdade, para glorificar o nome do Senhor. Vós, descendente de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Eu louvo a Deus, porque é um povo que no mundo ainda louva ao Senhor e glorifica o nome do Senhor.